Sim, é plenamente possível você montar um plano financeiro ainda que você ganhe pouco, tá? E dessa vez eu vou fazer um teste, né? Tentei inclusive utilizar meu iPad para escrever e montar uma aula um pouquinho mais prática. A tendência de hoje é ser uma aula um pouco mais prática. E acabou que eu não consegui transmitir esse negócio. Mas, enfim, vamos tentar usar aqui um pouco de mapa mental para esclarecer e te ajudar a montar um plano financeiro ainda que você ganhe pouco. Claro, né? Vou fazer alguns adendos no decorrer desta aula. Espero que seja um pouco mais prático. Vamos fazer o teste de mapa mental. Por favor, assim que a aula terminar, deem suas sugestões de melhoria, sugestões de novos temas. Vejam se ficou bom, o que a gente pode fazer, se ficou legal nesse estilo de mapa mental, o que a gente pode fazer de diferente nas próximas. E não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, porque isso ajuda muito a gente que está principalmente nesse início de jornada de gravação de novos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre a construção de uma carteira de investimentos, uma construção de um plano financeiro para você que ganha pouco. E claro, vou falar sobre outros patrimônios nos próximos vídeos. E claro, sempre muito bem acompanhado do meu queridíssimo roteiro, senão eu fico maluco, me perco. Agora vamos lá. Antes de mais nada, você tem que entender que independente, eu sempre falo isso, independente do montante financeiro que você administra, né? Quando você tem a possibilidade de galgar uma jornada, ou seja, você vai administrando montantes financeiros menores e vai subindo de patrimônio devagar, até você chegar num volume financeiro que lhe deseja, 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês, isso ajuda muito a você ter uma jornada muito mais atrativa, uma jornada muito mais correta com o seu patrimônio, principalmente pela dificuldade que muitas vezes algumas classes profissionais acabam fazendo muito, se endividam muito rápido pela guinada, pela mudança de trajetória entre ganho pouco e ganho muito, muito rápido. Exemplo, médico. Por mais que a classe médica e alguns médicos tenham reclamado aí da depreciação da sua profissão, é inquestionável que quando você sai da faculdade, terminou ali a primeira residência eventualmente, ou acabou de terminar os seus 6 primeiros anos, você pode prestar plantão, cara, no mínimo, se você for trabalhar bem, você vai tirar 20 conto no mês. Então você sai, e se tiver médico assistindo, por favor, dê seu depoimento, mas é natural que logo na largada você tenha um salto muito agressivo entre sair de nada para muita coisa, né? Isso é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim, porque grande parte dos clientes meus são médicos. E essas pessoas são atraídas, né, pelo dinheiro e acabam fazendo muita merda. Então, me desculpem, mas a primeira coisa que geralmente os médicos vão fazer é comprar um Jeep Renegade. Cara, em 56 vezes, em 60 vezes, pagando um juro do tamanho do mundo. Eu sei que quando você precisa de mobilidade, etc., mas decisões financeiras precisam ser estratégicas e bem pensadas, e a grande parte não faz isso. E isso também é um grande problema. Por isso que eu falo que quando você trilha um caminho mais contínuo, e você acaba aprendendo muito mais com a jornada. E isso te ajuda muito, mas muito, a não fazer merda no meio do caminho. Então, feito essa ressalva, certamente é falta de método, né? Falta de visão, falta de metodologia, falta de direção, falta de muita coisa. E isso aqui serve, claro, independente na prática de quanto você ganha. Existem alguns ajustes que precisam ser feitos para cada patrimônio, mas vamos lá. O primeiro passo, né? Eu acho que antes de mais nada, para a gente falar de como é que a gente pode montar um plano financeiro, você precisa ter clareza. Clareza de quanto sai, clareza de quanto entra. Então, vamos passar aqui para o mapa mental e vamos tentar debruçar sobre isso, né? Então, o primeiro ponto, né? A gente precisa de clareza, né? Então, assim, receita. Cara, isso é muito ruim. Eu tento fazer esse negócio aqui, o negócio não vai. Despesa, né? Então, a receita menos a despesa gera uma sobra, né?
Então, uma sobra. Aqui eu vou gerar uma sobra. Essa sobra, naturalmente, né? Sobras. Então, aqui é diferença entre receita e despesa. Beleza? Então, a gente tem que trabalhar nesses três pontos. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que sobra. Então, o primeiro ponto que a gente precisa definir com clareza aqui, sem sombra de dúvidas, é a clareza que você precisa ter com aquilo que entra, aquilo que sai e aquilo que sobra, né? E eu sempre falo para você montar uma rotina, aqui ó, uma rotina de a cada 90 dias revisar os gastos. Então, cada 90 dias você vai imprimir tudo que você gastou, conta de cartão de crédito, vai ali com um marca-texto, tem aqui em algum lugar, vai ali com um marca-texto e com esse marca-texto você vai marcando ali algumas coisas que você identificou que poderiam ser melhoradas e vai tentando limitar esses gastos nos próximos meses e vai corrigindo o percurso. Ao mesmo tempo, você vai identificando que a sua receita ou ela se manteve estável ou teve algum tipo de oscilação para que você possa automaticamente tomar partido, tomar medidas para que esse cenário ele não perdure, né? E você consiga corrigir isso. Então, primeiro passo, eu preciso que você levante todas as receitas que você tem, todas as despesas que você possui, e aí você vai tirar umas sobras. Vai definir a cada 90 dias, fazer uma revisão mais pormenorizada nas despesas. Vocês já me viram falar aqui muitas vezes. Na prática, não interessa com o que você gasta. Não interessa. O que interessa no final do dia é quanto que sobra. E aí eu coloco, claro, um exercício a cada 90 dias para que a gente revise o que a gente gasta para verificar se está tendo excesso. E aí, em cima desses excessos, a gente atuar para melhorar e possibilitar que esse patrimônio ele seja cada vez mais constante, as sobras sejam cada vez maiores ou que aquela sobra que está ocorrendo ela seja cada vez mais constante. E eu entendo que para muitos que estão na fase inicial da vida e estão ganhando o mínimo, um salário mínimo, 2 salários mínimos, eu entendo o quão difícil é gerar algum tipo de sobra nessa situação. Mas o fato de ser muito mais difícil não quer dizer que você não possa fazê-lo. E aí eu falo de um ponto, na verdade sim, é um ponto que está lá abaixo, mas eu vou introduzi-lo agora. Eu preciso que você pare de pensar em números absolutos. Quer ver, ó? Pare de pensar em números absolutos e pense em porcentagem. Por quê? As coisas vão ficar mais claras a partir de aqui. Eu entendo que administrar uma renda de 10 mil reais é muito mais fácil, entre aspas, do que administrar uma renda de R$1.500, R$2.000, R$2.300. Eu entendo, eu sei que é difícil. Né? Como no início da jornada, a gente já passou por essa etapa. Mas eu entendo que é mais difícil. Mas quando você você transforma isso em porcentagem, as coisas começam a ficar mais claras. Porque aí você limita a sua vida em porcentagem. Isso quer dizer que, na medida que as suas receitas vão aumentando, automaticamente você vai entendendo como que você poderia administrar. Basicamente só mudam os números, mas percentualmente a forma que você administra o seu patrimônio ela é igual. Então eu preciso que você pare de pensar em números absolutos e comece a pensar em percentagens. Então, o que eu estou falando? Aqui eu estou falando que receita é igual a 100%. Beleza? Então, toda receita equivale a 100%. Tudo que eu ganho, 100%. Então, dessa receita, aí vamos distribuir. Né? Vamos distribuir. Quanto que vai para as despesas? Aí você pode dividir aqui entre fixas. Cara, isso não sei porque esse negócio não está dando certo. Variáveis. Tá? Então, aqui você vai colocando percentagens, né? E aí, pô, dentro dessas despesas, vamos definir aqui que 70%, não vou cagar a regra aqui, né? Daquela regrinha do 70, 20, 10, mas é só para fins elucidativos.
Vamos supor que dessa receita que nós obtemos, 70% seja destinado para despesas. Tá? E aí você precisa, né, definir qual que é o percentual que hoje, né, inicialmente não vai definir, você vai descobrir quanto que das suas despesas equivalem às fixas, quanto das suas despesas equivalem às variáveis. Né? As fixas são extremamente difíceis de mudar. E por isso que você tem que ter um cuidado absoluto em aumentar o seu padrão de vida. Por favor, na medida em que você vá ganhando mais, não aumente a 1 para 1 o seu padrão de vida. Tenha paciência e esteja convicto que o momento de aumentar o padrão de vida vai acontecer. Então, se você aumentou R$1.000 de receita, não aumente proporcionalmente as suas despesas. Então, vamos botar que você ganha R$1.000. Você dobrou, foi para 2.000. Você ganha 5, dobrou, foi para 10.000. Cara, você vai aumentar o dobro de despesa? Pelo amor de Deus. É aí que a coisa vai ficando cada vez mais difícil, mais complexa. Então, não faça isso. Né? Contenha-se, por favor. E sempre que possível, aumente gradativamente as suas despesas. Principalmente as fixas. Porque chega um determinado momento que é difícil você voltar atrás. Então, quanto mais distante você tiver de conseguir, quanto mais distante você tiver de fato, aumentar as suas despesas, né? Aumentar as suas despesas, aumentar o seu luxo, aumentar o seu estilo de vida, comparado aos seus aumentos de receita, melhor. Então, aumentou 5.000, se você gastava 4, você não vai dobrar para 8. Cara, sai de 4 para 4.800. 4 para 4.500. Pô, Rodrigo, mas aí eu entendo. Em algum momento você vai ter um outro aumento de renda. De 10 para 12. Nesses 10 para 12, aí você pode se dar ao luxo daqueles lá atrás, daquela abdicação que você teve lá atrás de subir o padrão de vida e trocar a moradia. Porque depois que você alcança determinados objetivos, é muito difícil voltar atrás. Então, você sair de um apartamento que você está pagando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 de aluguel e voltar 1 para 1 que custe a metade, é extremamente complicado. Então, afaste cada vez mais a distância entre você aumentar despesas da aumentar receita. Aumenta a receita, segura. Aumenta a despesa. Aumenta a receita, segura. Não aumenta a despesa, mantém um padrão de vida. Aumenta a receita, segura. Aí você aumenta um pouquinho de despesa, vai te dando alguns luxos na vida, porque é necessário que na vida você tenha alguns combustíveis, para que esses combustíveis te ajudem a chegar lá. Então, eu preciso que você pare a pensar na sua vida em números absolutos e comece a pensar em percentual, porque aí as coisas vão começar a fazer mais sentido. Então, dentro dessa dinâmica aqui, há investimentos. Desses investimentos, vou botar aqui quanto que são para os objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu preciso que você defina prioridades, que já é um segundo passo, na verdade. Essas questões dos objetivos de curto, médio prazo, a gente está falando aqui, prioridades. Prioridades. Antes de mais nada, entenda que nesse vídeo aqui eu não estou falando da reserva de emergência. Tá? Não estou falando da reserva de emergência. Eu já parto da premissa que dentro do plano financeiro você está montando um plano financeiro que você já atingiu a reserva. Mas caso não tenha atingido a reserva, essa regra vai servir. Mas eu preciso que você concentre as suas energias na reserva de emergência. Então, o que a gente está falando de reserva de emergência? Reserva de emergência é igual média de gastos mensais. Beleza? Qual que é a média de gastos mensais que você deve ter? Entre 6 e 12. 6 e 12 meses de média de gastos mensais investidos em aplicações de liquidez diária e 100% CDI. Beleza?
Então, eu preciso que você defina qual que é o tamanho da sua reserva. O ideal, aí depende de cada caso, tem um vídeo meu falando só sobre reserva de emergência, adentre lá para a gente não se estender muito. E eu falo que pode ir até 24, explico por quê, como, de que forma, passa para ver lá. Eu preciso que você defina as reservas, né? E ao mesmo tempo, eu preciso que você defina seus objetivos, né? Cara, isso aqui no Mac é uma bosta, viu? Não dá certo, mas tá bom. Objetivos. E aí eu falo, curto prazo, médio prazo, ou pode ser que eu esteja cabaçando. Mas tudo bem. Médio prazo, longo prazo. Beleza? Curto prazo, até 2 anos. Médio prazo, 2 a 5 anos. Longo prazo, 10 anos em diante. Geralmente aposentadoria. Beleza? Então, em cima disso, eu preciso que você defina seus objetivos, porque isso vai te ajudar a, com base no seu plano financeiro, deixa eu mudar aqui a CAN. Com base no seu plano financeiro, você vai conseguir definir um percentual de sobras ou com percentual de investimentos, quanto percentualmente vai para cada objetivo. Então vamos lá que você conseguiu definir que dentro do seu patrimônio você tem receita e despesa. Receita igual a 100, despesa igual a 60%. Então 100 menos 60, 40. Ali sobra 40% da sua renda. Desses 40%, vamos botar aqui... Estou pegando um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Só para simplificar a minha vida. Desses 40%, vamos botar que você coloque 10% para 10% ou 15%, vamos colocar 10% para você gastar com coisas para você, com luxos, com saídas, com coisas que vão te dar gás, vão te dar alegria de modo geral, e isso vai te ajudar a continuar firme na jornada. E aí vamos colocar que 30% você destine para investimentos. Desses 30%, quantos por cento vão ser destinados para curto, médio e longo prazo? E aí, para simplificar minha vida, porque eu não sou obrigado a ficar fazendo conta ao vivo. Não vou. Então, vamos botar que esses 30% equivalam a R$1.000. Tá? Então, R$1.000 é igual a 30% do que sobrou. Tá? Mas aí faça para a sua realidade. R$300, R$100, não interessa. R$1.000 é igual a 30%, que é o que sobrou para você. Desses R$1.000, vamos botar que você já tenha feito a reserva, então não estou preocupado com reserva. Você vai destinar 40% para aposentadoria. Então, desses R$1.000, vai 40% para aquela meta de longo prazo. Né? Então, R$400 vão ser destinados para a meta de longo prazo. Beleza. E aí, eu tenho 40%. Eu vou colocar 30% para metas de médio prazo. Ok? Então, vamos lá. 40, 50, 60, 70. E mais 30% para metas de curto prazo. Deste modo, eu tenho a capacidade de, com base nas minhas sobras financeiras, destinar recursos financeiros para as minhas metas de curto, médio e longo prazo. E aí, em cima disso, você vai colocar, não, minha meta de curto prazo aqui é até 2 anos trocar de celular. Beleza. Ou trocar de carro. E aí, a minha meta de médio prazo é juntar o equivalente à entrada que eu quero dar numa casa, num apartamento. Porque de acordo com o financiamento que eu vou ter acesso, eu vou pagar o equivalente à minha parcela de aluguel que eu pago hoje, mas eu estaria adquirindo um bem. Beleza, faz sentido. Nesse exemplo que eu dei, super faz sentido. Estou trocando a parcela pelo equivalente ao aluguel. Nesse caso, estou trocando um aluguel para uma parcela de mesmo montante. Então, talvez uma meta de médio prazo seja exatamente adquirir ou então acumular o suficiente para a entrada do apartamento. Beleza? Então, sobra-se 1.000, 100% das sobras, né? E o destino, X% para longo prazo, X% para médio prazo, X% para curto prazo. Em cima disso, você faz conta, meu irmão. Em cima disso, você faz conta. E as coisas começam a ficar mais claras, cada vez mais claras. E aí eu preciso, evidentemente, que você pare para fazer essas prioridades
e em cima do que sobra, né? Investimentos aqui, ó, em cima do que sobra. Então, investimentos. Sobrou X%, não sei se pegou o pessoal buzinando, porque essas horas, pelo amor de Deus, você vai definir, né? Quanto do que sobra vai para a meta de curto prazo. Percentual, não pense em números absolutos. Percentualmente, quanto? Quanto para a meta de médio? Quanto para a meta de longo? Percentualmente. Beleza? Percentualmente. Dito isso, né, nós já falamos da reserva de emergência, nós já falamos da definição de prioridades, já falamos sobre a definição de clareza para que você consiga acompanhar as suas diferenças de receita. E eu parei para falar, na área eu já até falei sobre todos os pontos. Então, esse aqui é um plano financeiro básico, ponto de partida. Tá longe de ser o ideal, tá longe de ser perfeito, tá longe de... Mas eu acredito que você precise de um ponto de partida. E o ponto de partida seu bota tudo na mesa. Bota tudo na mesa. Defina exatamente esses pontos, né? Primeira coisa, clareza, receita, despesa. Defina, bota na mesa. Segundo passo, definir qual que é a minha reserva de emergência. Tem vídeo no canal só sobre a reserva de emergência. Definir sobre a reserva de emergência, aí eu vou para a questão das definições de prioridades. Em cima das minhas prioridades, com base no que se sobra, e aí eu sempre vou falar aqui, ó, reforço, pare de pensar em números absolutos, comece a pensar em percentagens, né? Porcentagens. Comece com a porcentagem que lhe sobra a definir quanto desse que sobra vai para médio prazo, quanto desse sobra vai para longo prazo, quanto desse sobra vai para curto prazo. Então você já tem meta de curto, médio e longo prazo. Beleza, pronto. Você sabe quanto é que está sobrando. Percentualmente você sabe quanto é que está sobrando. E em cima do quanto que está sobrando, você vai destinar para as metas de curto, médio e longo prazo. E em cima disso, você vai identificar em quanto tempo você consegue atingir aquela meta. Então, se eu preciso juntar 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, cara, se eu estou colocando de aporte 200, 250 reais por mês naquele objetivo, quanto tempo eu vou levar para atingir aquilo lá? Sem levar em conta a rentabilidade, só de aporte. 10 meses, 12 meses, 15 meses. E aí você começa a ter um plano de vida para que você atinja as metas financeiras, para que você atinja as suas prioridades, para que você atinja os seus objetivos. Agora, é claro que eu entendo que será difícil, principalmente se você tem renda muito baixa. E aí é necessário que você comece a pensar em como aumentar a renda de forma estratégica. E aí eu vou sempre incentivar empreendedorismo, naturalmente. Eventualmente nós temos pessoas aqui que são assalariadas, assinam carteira, mas sempre há uma possibilidade de ganhar um pouco mais. Nós temos hoje o digital aí cada vez mais forte. Desde que você não siga gente pilantra querendo te vender fórmula mágica para ficar rico da noite pro dia, sai dessa merda. Só tem maluco. Existem N formas de você buscar gerar uma renda extra, né? E isso envolve, eventualmente, o próprio digital, com design, com corte de vídeo, com clipe, fazendo os cortezinhos, abrindo canais no YouTube. Se você tiver algum conhecimento que possa ser vendido, você pode fazer igual eu estou fazendo, começando um canal no YouTube. Eventualmente, isso vai me pagar uma AdSense lá na frente. Por enquanto, nem um sopro na nuca. Então, existem N formas, e se você der um Google agora, você vai descobrir N forma de construir e gerar renda extra. Então, é necessário que em algum momento você busque maximizar a sua renda, seja através do digital, seja através de infoprodutos, seja através do mundo físico, vendendo algo que você tem aptidão para confeccionar. Eventualmente, você faz bolos maravilhosos, salgados maravilhosos dentro do seu condomínio, dentro do seu conjunto de apartamentos, dentro da onde você mora. Talvez você consiga, dentro dos vizinhos ali,
construir uma renda de pelo menos o dobro do que você ganha sendo assalariado. E você pode destinar toda a receita disso, ou grande parte dessa receita disso, para os seus objetivos. Enquanto o salário paga as despesas, as despesas fixas da casa, né, te garante ali o mínimo. Aquela renda extra vai te garantir futuro. Então, com a renda extra, você pode adquirir patrimônio, adquirir seus objetivos, viajar e conquistar aquilo que você está buscando. Então, eu entendo que é um plano financeiro que pode ser muito mais difícil para uns do que para outros, mas há de concordar comigo que ele é plenamente possível. E eu estou dizendo aqui de possibilidade, não estou dizendo de dificuldade. Eu sei que vai ser mais difícil do que para uns do que para outros. E eu espero, sinceramente, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Administrar, né, recursos. E aí eu vou reforçar. Vou tocar aqui de novo, que eu vou tocar um negócio aqui. Quando você aprende a lidar com dinheiro pensando somente em porcentagem, quando você começa a aprender a administrar seu patrimônio pensando somente em porcentagens, ao administrar R$1.000 e ao administrar R$10.000 ou R$100.000, você vai ver que quanto maior é o patrimônio, até fica um pouco mais fácil. E aí depois fica um pouco mais difícil. Começa muito difícil, começa a ficar um pouco mais fácil, fica bastante fácil em determinado momento. Se você progrediu paulatinamente com aumento de renda, sem aumentar despesas proporcionalmente, você vai ver que fica muito mais simples, mas chega um momento que fica extremamente mais difícil. Então, eu preciso que você aprenda a lidar com porcentagem, discrimine receita, despesa, sobras, e com as sobras transforme tudo em porcentagem. Em cima da porcentagem, você vai começar a entender como o seu patrimônio pode ser administrado e quanto que aquele percentual te ajuda a chegar em determinado objetivo. Eu entendo que esse plano financeiro poderia ser melhor, mas a princípio eu acho que me cabe aqui trazer alguns intakes, né? Alguns pontos que são cruciais para a largada, porque eu poderia trazer aqui planilhas, eu poderia trazer aqui uma infinidade de coisas que talvez só complicaria a sua vida e não te ajudaria a sair do ponto zero. E eu acho que nesse momento você precisa sair do ponto zero para chegar no ponto 1. E aí nós teremos vídeos cada vez mais complexos e completos, talvez com ferramentas, sugestões são sempre muito bem-vindas, para abordar sobre o tema e você ficar cada vez mais amparado e preparado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, vou deixar indexado aqui alguns outros cards. Aqui ou aqui, eu não sei porque eu não aprendi a usar esse negócio. Sugestões são muito bem-vindas de novos vídeos, como melhorar, temas, se ficou legal, se não ficou, por favor, me ajude, comente, compartilhe com quem você ama, compartilhe com quem você acha que esse vídeo pode agregar e, por favor, deixe seu comentário, se inscreva, curta aí e é nóis. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.